Olá, sexto ano, bom dia! Feliz sexta-feira, né, para nós. Hoje, último dia dessa semana, e eu venho apresentar as aulas de hoje. A primeira aula de geografia, a segunda aula de redação, terceira aula de história, tá bom? E as aulas acontecerão nesse vídeo nessa mesma sequência. A primeira aula de geografia, ministrado pelo Mr. Sench. A segunda aula de redação, ministrada pela Miss Cristiane, e a terceira aula de história, ministrada pela Miss Aires. Pessoal, lembrando que as aulas de OPE de vocês, de metodologia OPE, elas acontecem por meio de live, tá bom? Então, outra dica, não percam as lives de vocês, porque, pessoal, além de presença, tá bom? Nós estamos contando a frequência. É nesses momentos que nós tiramos dúvidas, que nós reexplicamos conteúdos, que nós reforçamos a matéria que nós temos trazido aqui pelo canal do YouTube para vocês. Então não percam, ok? Pessoal, estou deixando aqui na descrição do vídeo o momento exato que cada uma das aulas de hoje começam, ok? No mais, nos colocamos à disposição de vocês. Qualquer coisa que precisarem, podem nos procurar. Pessoal, boa aula para vocês, um ótimo fim de semana e nos encontramos semana que vem. Abraços, fiquem com Deus, tchau, tchau. Bom dia, sexto ano! Como é que vocês estão nessa manhã de sexta-feira? Eu espero que bem. Pessoal, eu vim nessa manhã para a gente dar continuidade, então, às nossas aulas de geografia, né? Agora que nós encerramos o capítulo 3, eu vou dar continuidade com o capítulo 4, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o relevo e as paisagens. Então, peguem aí o seu livro, módulo 2, nós vamos trabalhar, então, o capítulo 4, tá? O relevo, as águas e as paisagens terrestres. Beleza? E uma das coisas que nós vamos comentar aqui é sobre a dinâmica, né? A estrutura interna do nosso planeta. Está aí na página 24 de vocês, tá bom? Então, peguem aí, página 24, abram aí, você vai encontrar a estrutura interna do nosso planeta. Pessoal, nós já sabemos, nós trabalhamos isso desde, né, em anos anteriores, que a Terra apresenta basicamente três grandes estruturas. Nós temos a crosta, que é essa camada mais superficial. Nós temos o manto, não é? Que é uma camada pastosa do nosso planeta. E nós temos ali o núcleo. O núcleo, que é a camada mais profunda, então, mais interna do nosso planeta. Pessoal, entretanto, já imaginou se nós conseguíssemos penetrar e ir até o núcleo? O que nós encontraríamos pelo caminho? Por isso, hoje, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou passar para vocês, então, agora um vídeo, tá bom? Do Ideias Incríveis. E aí nós vamos assistir esse vídeo que mostra o que nós encontraríamos no caminho se nós fôssemos perfurando da crosta até o núcleo, tá? Assistam comigo esse vídeo e aí logo depois dele, então, a gente já retorna, tá bom? Então, bora pro vídeo. Qual é o lugar mais exótico onde você já esteve? Havaí? Austrália? Hoboken, em Nova Jersey? Bem, hoje estou partindo para uma jornada muito mais incomum do que isso, até o âmago da Terra. E estou convidando você para se juntar a mim. Está pronto? Ah, vamos lá, vai ser divertido. Vem! O centro da Terra fica a cerca de 6.370 quilômetros abaixo da superfície. Portanto, será uma longa viagem. A camada pela qual estou me embrenhando agora é a crosta. É algo como a casca de uma maçã, só que você não pode morder um pedaço, quando comparada com as outras camadas que compõem o planeta. Ei, olha lá, um coelho! Esses animaizinhos fofos cavam túneis de até 70 centímetros de profundidade. Então, não é uma surpresa encontrá-lo por aqui. E que nojo! Aquilo era uma minhoca. Algumas espécies de minhoca de penetração mais profunda, também conhecidas como minhocas geófagas, ficam grandes e podem viver 3 metros abaixo da superfície. Seguindo em frente, você ouviu aquele som de bip? Deve ser um daqueles garimpeiros.
Um bom detector de metais ainda funciona nessa profundidade. Só que você provavelmente não encontrará ouro, mas talvez um pedaço grande de metal, como um carro ou algo assim. E essa deve ser a toca do homem topeira. Sério, havia um cara em Londres que cavou por 40 anos embaixo de sua casa e chegou a 8 metros. O que ele estava procurando? Lembra como eu disse que a crosta não era tão grossa? Ela tem cerca de 35 quilômetros de espessura e é composta de rochas basálticas que ficam no fundo do mar e por rochas graníticas que compõem os continentes. Então, há a crosta oceânica e a crosta continental. Uau, isso era um crocodilo! Os crocodilos do Nilo cavam as tocas mais profundas entre todos os animais. Portanto, você pode encontrá-los a 12 metros de profundidade. Aparentemente, não apenas os crocodilos sentem o desejo de se esconder do resto do mundo. Existem cidades subterrâneas inteiras com abrigos e catacumbas em diferentes países. A mais profunda delas fica a 85 metros de profundidade sob a Capadócia, na Turquia. Seus 18 níveis poderiam abrigar 20 mil pessoas. E como todas elas chegaram lá? Hoje, poderiam pegar um trem na estação de metrô mais profunda do mundo, em Kiev, na Ucrânia, a 106 metros de profundidade. Embora atualmente tenhamos tecnologias que possibilitem cavar fundo, as árvores crescem naturalmente dessa maneira. Na África do Sul, existem espécies cujas raízes atingem até 120 metros abaixo da superfície. No momento, estou penetrando na crosta continental, e é preciso destacar duas coisas importantes. Ela tem cerca de 2 bilhões de anos, embora a rocha mais antiga tenha 4 bilhões e foi encontrada na costa da Baía de Hudson, no Canadá, e cobre cerca de 40% da Terra. Sim, o resto é crosta oceânica. As rochas graníticas das quais é feita têm mais silício, alumínio e ainda mais oxigênio do que as basálticas, porque estão expostas ao ar livre na superfície. A crosta é a fonte de todos os metais e minerais que os seres humanos já usaram, exceto os diamantes, que são muito mais profundos. Acho que vamos vê-los mais tarde. Você tem bolsos? O que foi isso? Pessoas em seus equipamentos de corrida? Por mais louco que pareça, em 2004, uma meia maratona foi organizada na mina de sal Bochnia, na Polônia. Foi a meia maratona mais profunda de todos os tempos. Você não vê muitas pessoas correndo a uma profundidade de 212 metros. Nada mais pode me surpreender depois de ter visto isso. Exceto, talvez, morcegos? O que vocês estão fazendo aqui? 1000 morcegos marrons passam todo o inverno em uma mina de zinco de Nova York. Que aconchegante! Brrr, está esfriando! Esse é o ponto mais profundo em que você pode encontrar o pergelisolo, também chamado de permafrost, que é a camada de solo permanentemente congelada. Por falar em gelo, a crosta terrestre serve como um cobertor elétrico que cobre o manto. É rico em elementos radioativos, como urânio, tório e potássio, que produzem calor. Seguindo em frente, isso aqui parece um bom esconderijo. A caverna mais profunda do mundo é a Veriovkina, na Geórgia, o país europeu, a cerca de 2,2 quilômetros abaixo do solo. E isso? Será que foi um trem que eu ouvi? Espere, como? Um trem por aqui? Sim, é possível. Em 2016, a ferrovia subterrânea mais longa e profunda, o túnel de base de São Gotardo, foi inaugurado na Suíça. Bem, quando você pensa que não poderia encontrar outros seres vivos aqui embaixo, vem o verme da mina Tautona, na África do Sul. O organismo multicelular que vive em ambiente mais profundo. Por falar em minas, a mais profunda delas é uma de ouro, a 4 quilômetros, também na África do Sul. Enquanto estou passando pela crosta continental, a oceânica nunca está muito longe, e sua profundidade média é 60% da superfície do nosso planeta. Ela cobre cerca de 60% da superfície terrestre e é mais fina, cerca de 20 quilômetros, mais densa e mais jovem, não tem mais de 180 milhões de anos, que a crosta continental. Se origina constantemente nas cordilheiras do meio do oceano, e é isso que faz os continentes se moverem. Com 11 quilômetros de profundidade, é a sua última chance de ver o oceano nesta viagem. Acabamos de chegar à Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do Oceano Pacífico. Viajar pela crosta foi divertido, mas isso teria que terminar em algum momento.
Aí vem uma fronteira onde o seu passaporte não é carimbado. A fronteira entre a crosta e o manto. Trata-se da maior camada da Terra, com 2.980 quilômetros de largura. É feita de rocha magma e é pesada, representando 65% da massa do planeta. Ela armazena muitos segredos arqueológicos e é composta por 4 elementos: oxigênio, silício, magnésio e ferro. Embora seja basicamente uma rocha sólida, o manto está lenta e constantemente em movimento. Que brilho é aquele? Devem ser os restos de diamantes que se formaram aqui, a 150 quilômetros de profundidade, 1 bilhão de anos atrás. Então, como rocha derretida, eles se deslocaram para a superfície. A pressão está ficando cada vez mais extrema e está esfriando muito aqui embaixo. Esse é o ponto mais profundo em que os terremotos nascem. Os que vêm daqui são raros e ficam muito fracos depois de viajar 700 quilômetros até a superfície. Mais 48 quilômetros abaixo nesta jornada e encontramos o manto mais baixo. Você pode agradecer a ele por todos os movimentos das placas tectônicas. Por que está ficando tão quente? Uau! Tivemos uma grande mudança de cenário. A 2.920 quilômetros de profundidade, o manto termina e o núcleo externo começa. É um mar sem sol de metal líquido, super quente do tamanho de Marte. E possui correntes de movimento lento e campos magnéticos e elétricos que produzem tempestades e ciclones. A propósito, a Terra deve seu campo magnético ao núcleo externo. Sem ele, a vida em nosso planeta seria simplesmente impossível. Uma vez a cada milhares de anos, algo acontece nessa camada. Os polos magnéticos se invertem e o norte e o sul mudam de lugar. Não é provável que aconteça novamente em breve. A 4.140 quilômetros, o núcleo interno lhe dá boas-vindas. É a parte mais quente e interior do planeta. É uma bola sólida, extremamente densa, feita de 80% de ferro e 20% de níquel, que aquece até 6.000 graus Celsius. É praticamente o mesmo que a superfície do Sol. O núcleo interno é quase do tamanho da Lua e compõe 2% da massa da Terra. Se você pegasse toda a água em todos os oceanos e a multiplicasse por 5, obteria aproximadamente o mesmo volume do núcleo interno. Ele permanece sólido graças à pressão super alta, que é 1 milhão de vezes maior do que na superfície do planeta. Como ninguém chegou até essa profundidade, exceto eu agora, os cientistas ainda têm muita pesquisa a fazer nessa área. Alguns deles acreditam que pequenos cristais de ferro nascem nas partes externas do núcleo, que se fundem em cristais gigantes do tamanho de uma cidade nas proximidades do centro. É por isso que o núcleo interno também é chamado de núcleo de cristal. Há pouco tempo, os cientistas britânicos descobriram que o núcleo interno é relativamente jovem, provavelmente entre 500 milhões e 1 bilhão de anos. E isso não é nada em termos da ciência da Terra. É difícil dizer exatamente onde fica o centro da Terra, mas parece que eu posso colocar minha bandeira aqui a 6.370 quilômetros. Ufa! Foi uma jornada e tanto! Agora, para quem estiver pensando em fazer as malas para ver o núcleo do planeta, tem algumas notícias não muito boas. Tecnicamente ainda não é possível, porque não há como sobreviver à pressão e o calor extremo que estão esperando lá embaixo. No entanto, se alguém construísse um túnel que oferecesse toda a proteção necessária, necessitaríamos apenas de 18 minutos de queda livre para chegar lá. Já estou na fila! Você gostaria de viajar para o núcleo da Terra se isso se tornar possível em um futuro próximo? Deixe sua opinião nos comentários. Olá, sextuano! E aí, gostaram do vídeo? Quanta coisa nós não encontraríamos da crosta até o núcleo, né não? Nós passando, pessoal, nós vimos que a crosta é essa camada muito, muito fininha do nosso planeta, enquanto o manto ele é pastoso, né? Formado por esse magma, e o nosso núcleo ele é sólido. Ele volta a ser sólido basicamente por causa do material que ele é formado, principalmente por material ferroso e também pela própria densidade, né, de todo o nosso planeta, que faz com que esse núcleo ele seja sólido. Mas já pensou, pessoal, por que que até hoje o ser humano não consegue chegar até o núcleo? Galera, a gente sabe mais sobre o espaço, a gente sabe mais sobre
outros planetas do que nós sabemos sobre o interior da Terra. O interior da Terra ainda é bastante desconhecido pela gente. Nós cavamos muito, muito pouquinho da crosta terrestre, para que a gente saiba alguma coisa sobre toda a estrutura interna do nosso planeta. Aí eu gostaria de passar um outro vídeo, esse é mais curtinho, de 3 minutinhos, que mostra por que nós não conseguimos, mesmo em pleno século XXI, com toda a tecnologia que nós temos, alcançar o nosso núcleo, tá bom? Por que nós não conseguimos perfurar o planeta Terra até chegar no nosso núcleo. Beleza? Assistam esse vídeo comigo, que é super curioso. Bora pro vídeo. Viagem ao centro da Terra. A crosta terrestre possui uma espessura variável. A camada oceânica é a parte com menor espessura, ideal para iniciar a perfuração e pode superar os 11 quilômetros. 6.350 quilômetros. A distância entre a superfície e o centro da Terra é a mesma que separa Nova York e Berlim. Velocidade. As brocas mais velozes avançam cerca de 300 metros por dia. Neste ritmo, chegar ao centro da Terra levaria 58 anos. Temperatura. A temperatura sobe 3 graus centígrados a cada 100 metros de descida. Entre os 400 e os 700 quilômetros, a temperatura varia entre 1.500 e 1.900 graus centígrados. Traje de Firepel resiste até 1.100 graus centígrados. Permitiria chegar perto da parte mais externa do manto superior. 60 atmosferas. É a máxima pressão suportada por um mergulhador militar. Na água, a pressão aumenta à razão de 1 atmosfera a cada 10 metros. 500 atmosferas. A 2 quilômetros de profundidade, a pressão é insuportável. A rocha tem uma densidade de 2 a 4 vezes superior à da água. Uma câmara baixa de pressão só permitiria descer poucas centenas de metros. 5 por 8 litros. É o volume normal de respiração por minuto. Um tanque normal fornece oxigênio suficiente para 1 hora de autonomia. Seriam necessários 24 tanques por dia. 500 mil para alcançar o centro da Terra. Crosta. Profundidade 20 quilômetros. Pressão 75 mil atmosferas. Temperatura 700 graus centígrados. Cerca de 10 vezes a temperatura de uma sauna. 700 graus centígrados. 50 vezes a pressão que existe na parte mais profunda do oceano. Manto. Profundidade 1.500 quilômetros. Pressão 750 mil atmosferas. Temperatura 2.500 graus centígrados. 2 vezes a temperatura que sofre o ônibus espacial ao reingressar na atmosfera. O concreto armado desmorona a 680 atmosferas de pressão. Aqui a pressão é mais de 1.000 vezes superior. Núcleo exterior. Profundidade 4.000 quilômetros. Pressão 2 milhões de atmosferas. Temperatura 4.500 graus centígrados. 10 vezes a temperatura máxima na superfície de Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. 10.000 vezes a pressão compactadora de um caminhão de lixo. Centro da Terra. Profundidade 6.360 quilômetros. Pressão 3.500.000 atmosferas. Temperatura 6.000 graus centígrados. A mesma temperatura da superfície do Sol. 5.000 bombas atômicas, se pudessem explodir ao mesmo tempo, gerariam uma pressão equivalente à que se produz nesta camada. Se a Terra fosse uma laranja, não poderíamos atravessar nem a casca. Pessoal, e aí, gostaram do vídeo?
viu quanto é difícil nós chegarmos no centro do nosso planeta? Muitas são as adversidades. Temperatura, pressão, falta de equipamentos para que a gente chegue até o interior do nosso planeta. Tudo isso dificulta e torna ainda hoje impossível que a gente alcance camadas mais profundas do nosso planeta, ok? Mas nós sabemos que elas existem porque nós temos equipamentos que emitem sondas, né? Sons que vibram na Terra, e nós sabemos que então a Terra tem essas 3 camadas, uma camada muito estreita, sólida, que é a crosta, uma camada mais pastosa, que é o manto, e o núcleo, que é ferroso. E pessoal, hoje eu gostaria de fazer essa aula mais light, tá? Com esses 2 vídeos. Então nós aprendemos hoje sobre a estrutura do nosso planeta, tá? Crosta, manto e núcleo. Nós aprendemos que esse manto, né? Essa crosta, ela pode ser dividido. Então eu posso ter crosta, manto, núcleo interno e núcleo externo e núcleo interno, né? Então eu posso fazer essa divisão ainda, tá bom? Entre o núcleo interno e o núcleo externo. E pessoal, nós vimos também por que o ser humano ainda não alcançou, tá bom? Camadas mais profundas. Nós sabemos mais, pessoal, sobre outros planetas, né? Sobre o espaço do que nós sabemos sobre o interior do nosso planeta. É isso que nós vimos nesses vídeos anteriores, beleza? Pessoal, estou deixando para vocês, tá bom? Hoje, uma atividade super simples, tá? Lá na página 38 de vocês, aqui, ó, há uma atividade, essa número 1, para fazer agora, tá bom? Vocês vão fazer só essa número 1, não precisa fazer a número 2, da página 38, beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão pintar aqui, ó, já tem a crosta, vocês vão pintar o manto, o núcleo externo e o núcleo interno, beleza? E aí, pessoal, de preferência, vocês vão usar das cores quentes, tá? Das cores mais frias para as cores mais quentes. Uma sugestão para vocês, ó, é pintar de amarelo essa camada aqui, ó, essa camada mais... Deixa eu diminuir um pouco para ficar melhor. Ó, essa camada mais externa, que é o manto, eu vou pintar ela de amarelo. Aí eu vou vir e pintar outra de laranja, tá? Que é essa camada mais interna aqui. E a camada do centro, esse interior, eu vou pintar ela de vermelho, para fazer uma escala de cor, tá? Porque a gente vai usar cores quentes, então. Porque quanto mais vermelho, né, quanto mais escuro, mais quente vai representar aí no nosso mapa, tá bom? Pessoal, vocês vão fazer esse desenho, vão pintar, vão escrever os nomes aqui, ó, de cada uma dessas camadas e vocês vão postar para mim lá dentro do Google Classroom, beleza? Não esqueçam de postar. Eu vou estar contando essa atividade como nota, ok? Pessoal, então é isso. Na próxima aula vamos falar sobre movimentos de placas tectônicas, sobre terremotos e vulcões, galerinha. Conteúdo muito interessante pra gente, tá? Então até a próxima aula. Fiquem com Deus. Bons estudos aí e aproveitem o fim de semana. Nos encontramos semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Fica com Deus. Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje, sexta-feira, nós temos aí uma aula de redação, né? Seguindo aí o nosso horário, toda segunda e sexta, né? Nós temos aulas de redação. Hoje nós estaremos aí utilizando novamente o livro didático. Nossas últimas atividades aí foram atividades que eu deixei disponível no Google Classroom. Hoje nós voltamos e nós retomamos aí a utilização do livro didático.
Hoje nós estaremos aí observando algumas formas aí, né, do uso do dicionário. E, né, tem a proposição aí de exercícios, que são exercícios que estão na página 71 e 72, tá? Do livro de vocês. Então, vamos abrir aí o livro, né? Vou ver se eu aumento aqui um pouquinho a letra. Aí ficou muito em cima. Vou voltar. Então, vamos lá, meninos. Tem uma caneta, né? Uso do dicionário. Releia um trecho do texto Um Susto na Madrugada. Parecia que alguma coisa estava se mexendo entre as folhagens, atrás do muro em que eu estava parado. Esse é aquele texto que nós lemos, né, em literatura, nós já até fizemos correção de algumas atividades, que o menino, né, ele fica com medo, fica aterrorizado por uma situação e, na verdade, era um gato, né, e tem até a descrição desse gato, né, no texto. Então, esse trecho aí é desse texto. 1. Pesquise em um dicionário o significado das palavras destacadas. Então, você vai pesquisar o que significa folhagem e o que significa mexendo. A. Você conseguiu encontrá-las na forma em que estão grafadas? Então, você encontrou aí do mesmo jeito que está escrito aqui ou teve alguma diferença? B. Que palavras você precisaria pesquisar para saber o significado dos termos destacados acima? Então, quais palavras, né, que você precisaria para fazer esse tipo de pesquisa? Pesquisa onde, meninos? No dicionário. 2. Agora leia a frase a seguir. O garoto passou por uma situação bastante tenebrosa. Acho que vocês já ouviram esse termo por aí. A. Qual é o gênero da palavra em destaque? Ele é masculino ou ele é feminino? Você vai dizer. B. Procure no dicionário o significado da palavra tenebrosa. Professora, mas eu não tenho dicionário impresso. Se você não tiver o dicionário impresso, você pode pesquisar em dicionários online. Dicionários aí, né, que estão disponíveis na internet, tá? Então não tem desculpa aí para não fazer essa atividade. É possível encontrar essa palavra na forma como está escrita? Por quê? Então, nós temos aí duas situações aí. Então, nós temos a resposta da letra B, para que ela seja completa, você tem que tem que passar por, né? Você tem que colocar dois passos aí, né? Dois complementos aí que formam a resposta toda. A primeira, é possível encontrar essa palavra na forma como está escrita, e você vai explicar o porquê disso. 3. Com base nas palavras pesquisadas nas duas atividades anteriores, escreva uma conclusão sobre como essas palavras devem ser procuradas no dicionário. Então, você vai concluir de que maneira que deve ser feita essa pesquisa nos dicionários. Tá? 4. Além dos significados das palavras, os verbetes também trazem outras informações sobre os termos neles registrados, como a classe gramatical, né, se ele é um substantivo, ou seja, que dá nome às coisas, se ele é um adjetivo, né, a classe que dá característica, né, ao substantivo, ou se ele é numeral, ou qualquer outra classe de palavras, né, que ele pertence. Observe o verbete a seguir. Gato. SM, substantivo masculino, tá? Animal doméstico pertencente à família dos felídeos. Bichano, na linguagem figurativa. Descuido, gatuno. Gíria, né? Se eu tô falando gato na gíria, é um garoto, é um rapaz bonito. E o aumentativo é gatão, gatarrão, né? E a palavra gato aqui. Esse significado foi tirado aqui, né, desse mini dicionário da língua portuguesa do Silveira Bueno. Então, aqui, né, é um verbete de dicionário, ou seja, tem a palavra aqui e tem, né, o que ela significa, quais são os seus significados. Quais são as abreviações que apareceram no verbete logo após a palavra gato? Até falei já a resposta, hein? O que significam essas abreviações?
que você vai responder aí. B. Com um colega, pesquise em um dicionário outras palavras que identifique a classificação delas por meio da observação das perspectivas abreviaturas. Como não tem, né, não é em sala de aula, então você vai fazer essa pesquisa sozinho, pesquisar outras duas palavras, né, que identifiquem a classificação delas por meio aí, né, das abreviaturas. C. Observe a forma como a palavra gato foi grafada no final do verbete. O que a grafia representa? O que essa forma de grafia representa? Então você vai dizer por que essa palavra gato foi escrita dessa maneira, né? E o que isso representa? 5. Você sabia que muitas palavras usadas no nosso dia a dia têm origem em outras línguas e que essa informação também aparece nos dicionários? E que algumas palavras de origem estrangeira já foram aportuguesadas e registradas nos dicionários? A. Leia os verbetes a seguir e relacione-os à língua de origem correspondente a cada uma das palavras. Então, aqui nós temos alguns verbetes e você vai relacioná-los a essas línguas aqui. Então, por exemplo, você vai ler aqui o piquenique. Então, você vai olhar aqui as abreviaturas. Por intermédio das abreviaturas, você vai identificar, você vai conseguir achar aqui qual é, né, a língua que ela é oriunda, de onde que ela veio, né? Mas ela foi portuguesada, mas ela tem origem em outra língua, tá? Responder oralmente, né? Como você identificou a origem das palavras do verbete. Eu até dei uma dica, né? Observando aí, né, as siglas. Mas você irá colocar aqui, né? E aí nós temos aqui as siglas, né? A, B, C, D e E. Aí você vai marcar aqui qual que você julga aí ser a mais correta. Então, essas foram as nossas atividades aí da aula de hoje, né? Com relação ao uso do dicionário, páginas 71 e 72. Lembrando que, não tem dicionário impresso? Pode olhar o dicionário online. Pesquisa aí dicionário online de língua portuguesa, que vão aparecer vários aí. Você escolhe o que você melhor se adapta, o que você gosta, tá bom? Beijo pra vocês, ótimo final de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau. Hello, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos corrigir as atividades que eu passei sobre os persas da página 46, 47, 48 e 49. Lembrando que no 48 tem um texto, não tem exercício, né? Então, vamos lá. Começando aí na página 46, o número 1. Descreva a região onde os persas se fixaram por volta de 2000 a.C. Então, por volta de 2000 a.C., os persas se fixaram numa região montanhosa entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Esta região tem um clima seco e poucas áreas férteis, certo? 2. Qual era o nome do país que atualmente ocupa grande parte da região onde fica localizada a antiga Pérsia? Então, qual é o nome desse país? Irã. Grande parte da região pérsia, ela foi ocupada e hoje, atualmente, é o Irã. Quem eram os medos? Eles eram um povo que viviam próximo dos persas e também chegaram na região por volta de 2000 a.C. Os medos, eles se fixaram em uma área próxima e fundaram a cidade de Équiba. E depois eles se organizaram militarmente e dominaram os persas por cerca de 1500 anos. O que os persas fizeram para favorecer o desenvolvimento econômico do império? Então, para desenvolver aí o
a economia do império, eles construíram uma rede de estradas que ligavam uma cidade à outra, criaram também uma moeda única, que se chamava dárico, e padronizaram o sistema de pesos e medidas, aperfeiçoando também a cobrança de impostos e de tributos. 5. Produza um texto em seu caderno sobre o Império Persa, usando as palavras do quadro: correio, estradas, papiro, tributos, ouro e moeda. Olha, essa resposta é uma resposta pessoal. Vocês vão fazer esse pequeno texto, tirar uma foto para mim e mandar lá no Classroom. Obrigatoriamente tem que ter todas essas palavras, tá? Correio, estradas, papiro, tributos, ouro e moeda, tá ok? 6. Qual foi a política adotada pelos imperadores persas em relação à cultura dos povos por eles conquistados? Os imperadores, eles adotavam uma política de respeito pela cultura de cada um dos povos conquistados. Então, eles permitiam que eles continuassem com seus costumes, com a sua religião. E os persas, eles aprendiam algumas coisas com esses povos que eles conquistavam, facilitando assim um intercâmbio cultural entre os povos conquistados e o Império Persa. 7. No 7 tem um pequeno texto que fala aí sobre a religião dos persas, como que era a religião dos persas, certo? Então, eu vou ler o texto para vocês. Os zoroastristas seguem os ensinamentos do profeta Zaratustra, conhecido no Ocidente como Zoroastro. As datas relativas a Zaratustra são incertas, mas sabe-se que viveu no nordeste do Irã. No século 7 a.C., seus ensinamentos dispersavam-se por todo o Planalto iraniano. Eu estou lendo no livro aqui, pronto. Todo o exército, todo o Planalto iraniano. Um século depois, o zoroastrismo tornou-se a religião oficial do Estado e passou a ser praticado desde a Grécia até o Egito e o norte da Índia. O zoroastrismo influenciou outras regiões, particularmente o judaísmo, quando os judeus estavam exilados na Babilônia, o cristianismo, anjos, o fim do mundo, o julgamento final, a ressurreição, o céu, o inferno, tomaram emprestados as crenças dos zoroastristas, na sua forma e no seu conteúdo. É um texto de John Bowker, para entender as religiões. Então, quanto ao texto, sobre o texto, quem eram os zoroastristas? Eles eram os seguidores, está lá bem na primeira linha do texto, na primeira frase do texto. Eram seguidores que seguiam os ensinamentos do profeta Zaratustra. B. Segundo o texto, após tornar-se religião oficial do Império Persa, onde mais o zoroastrismo foi praticado? Olha, segundo o texto, ele foi praticado também, ele se tornou primeiramente a religião oficial do Império Persa. Depois, ele passou a ser praticado na Grécia, até o Egito e o norte da Índia. C. Quais foram as religiões mais influenciadas pelo zoroastrismo? Cite exemplos de elementos herdados no zoroastrismo para essas religiões. Primeiro, está dizendo quais as religiões mais influenciadas.
As religiões mais influenciadas são o judaísmo e o cristianismo. E citar exemplos dessas religiões herdadas aí pelo zoroastrismo. Tem a questão, no texto fala, de anjos, fim do mundo, céu e inferno, julgamento final e ressurreição. Na página 47, nós temos aí um outro texto, esse eu não vou ler. Eu li o primeiro para vocês verem como que faz. Primeiro lê o texto, lê a pergunta, volta no texto, procura a resposta e transcreve. Nesse daqui, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão ler o texto, interpretar o texto, procurar entender o texto, ler o texto quantas vezes forem necessárias para que vocês compreendam. Observem bastante a imagem. E logo depois que vocês terminarem, vamos buscar a resposta dessas questões. Primeira, antes da criação da moeda na Pérsia, como era feita a transição comercial? Só uma dica. Está no começo do texto. E no começo do texto vai falar o que eles faziam antes de ter uma moeda. Como que era feita essa organização. Vocês vão fazer, escrever aqui para mim. B. Como era chamada a moeda criada por Dário? Nem precisa ler o texto, porque a gente já falou sobre isso, né? Então, qual era o nome dela? O nome, inclusive, parece com Dário. Primeira pergunta, você vai responder. Segunda, que diferença ela possuía em relação às moedas que circulavam em outros estados? Essa eu não falei ainda, mas está aqui no texto. O que diferenciava essa moeda das outras? Você vai escrever aí o que diferenciava ela, o que ela tinha de diferente. C. Quais as principais mudanças ocorridas no comércio após a difusão da moeda Pérsia? Então, depois que essa moeda ela começou a circular, ela mudou alguma coisa na Pérsia? O que ela mudou? Sim, mudou. Eu já estou afirmando para vocês, mudou. O que ela mudou? Vocês vão dizer o que ela mudou. D. Além de artigos de luxo, que tipo de mercadorias começaram a circular após a melhoria do setor de transportes? Qual o tipo de mercadoria de luxo, já está bem no começo, que tipo de mercadoria de luxo foi comercializada? E uma segunda pergunta, quem eram os beneficiados? Quem se beneficiou com o fato desses produtos de luxo serem trazidos e começados a ser comercializados no Império Persa? Essa página 49, deixa eu diminuir, não dá para mim diminuir. Vocês vão tirar uma foto, não precisa tirar do texto, pode tirar uma foto só das respostas de vocês e vão enviar para mim, tá bom? Porque eu quero... Tira uma foto, gente, tira a foto. Observa a sua foto e vê se dá para entender o que está escrito. Porque quando eu peço a foto, não é só para encher o saco, não. Eu peço a foto para que eu possa ler a resposta de vocês e saber se está ok, se não está, se a gente precisa voltar e falar um pouquinho sobre essa questão. Então, tira uma foto legível, por favor. Tira uma foto aí, então, da letra A, B, C e D e envia lá no Classroom, ok? Beijos para vocês e até a próxima. Tchauzinho, pessoal!